tenho total convicção de que o que você está passando hoje, essa dor, esse trauma, essa angústia, a sensação de abandono, eu não sei o que você está passando, mas com toda certeza faz parte do seu processo e tem intimidade com o seu propósito. Então eu quero estar reforçando isso com você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Um bom dia ao nosso Despertar com Propósito. Se você ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo, no qual ali a gente fala sobre onde tudo começa e o caminho em que você precisa realmente começar a trilhar para a descoberta do seu propósito, eu quero reforçar e reiterar. Vai lá e assiste, porque você vai descobrir qual é o melhor caminho para você iniciar a sua jornada de descoberta por propósito. E nesse nosso dia de hoje, o nosso Despertar com Propósito, ele vai tratar de um assunto que com toda certeza ele vai ser direcionado ao seu coração e ele vai também trazer cura para a sua identidade. Eu vou reforçar isso. Quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre esse tema, quando eu comecei a mergulhar e a buscar informações de que maneira eu posso ativar o meu propósito, era como se eu estivesse sendo resgatado de uma guerra. Olha só que analogia eu vou fazer aqui agora para você. Quando eu estava estudando esse tema de hoje especificamente, era como se eu estivesse sendo resgatado de uma guerra, com alguns ferimentos, cansado, abatido, e eu chegasse em um resort, comece a mentalizar, a visualizar essa imagem aí, voltando de uma guerra completamente abatido, cansado, ferido, e chegando em um resort all inclusive e sendo recepcionado pela minha esposa, pelos meus 2 filhos, com aquele olhar de alegria, de esperança e de amor. Visualize agora isso aí, você saindo de uma guerra completamente abatido, ou abatida, ferido, cansada, e sendo recepcionada pelas pessoas que você mais ama em um resort all inclusive, com aquele sol escaldante, né? Você tendo acesso à praia maravilhosa, tendo acesso a uma piscina maravilhosa, a um serviço maravilhoso, mas ao lado de pessoas que você ama. Foi exatamente assim que eu me senti quando comecei a estudar um pouco mais sobre esse tema de hoje. Era como se eu estivesse saindo de uma zona de morte para uma zona de vida, e uma zona de vida em abundância. Em uma zona de vida em abundância. E o que eu quero conversar com você hoje é sobre o seguinte tema: você não é um acidente. Preste atenção nisso. Você não é um acidente. Independente do que você ouviu, eu quero declarar que o seu nascimento não foi um erro. E a sua vida, ela não é um acidente da natureza. O seu nascimento não foi um erro e a sua vida não é um acidente da natureza. Mas aí talvez você pare e pense e fale assim comigo: ah, Marcelo, você não sabe do que eu estou passando hoje. Marcelo, você não imagina quais são as dores que eu precisei superar. Quais são os problemas que hoje eu estou enfrentando. Você não sabe, Marcelo, as amarguras e as angústias que estão cravadas aqui no meu peito. Só eu sei. Deixa eu te falar uma coisa. Isso, com toda certeza, ajudou na construção da sua história. E eu não estou aqui para minimizar nem menosprezar aquilo que você está sentindo ou passando. De jeito nenhum. Mas eu quero trazer para você aqui um insight, um direcionamento, que eu tenho total convicção de que o que você está passando hoje, essa dor, esse trauma, essa angústia, a sensação de abandono, eu não sei o que você está passando, mas com toda certeza faz parte do seu processo e tem intimidade com o seu propósito. Então não fuja de processos. E com toda certeza, Deus está forjando o seu caráter para que você, ao passar por essa dor, possa ajudar mais pessoas
a não passarem pela mesma situação na qual você está vivenciando hoje. E se essas pessoas, por algum motivo, precisem enfrentar uma situação como essa, semelhante à sua, você vai ter a ferramenta clara. Você vai ter a resposta clara para que essas pessoas possam romper de uma vez por todas com essa situação. O meu objetivo com este tema de hoje é ressignificar tudo isso, é te ajudar a olhar por uma nova perspectiva. Não fuja do processo. Não fuja do processo. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Sabia que talvez seus pais podem ter ficado surpresos com a sua chegada? Ou talvez até eles nem tivessem planejado conceber você? Mas eu quero que você entenda uma coisa. Isso não importa agora. Sabe por quê? Porque Deus já aguardava o seu nascimento. Deus já aguardava o seu nascimento. Por mais que talvez os seus pais não tenham concebido você, preste atenção nisso. Você já tinha sido concebido na mente de Deus. Deus já pensava em você antes de você nascer. E quando Ele pensou em você, Ele te criou para um propósito maior. E é isso que eu quero que você compreenda. Você não está aqui neste mundo à toa. Você não está aqui neste mundo para simplesmente viver de acordo com aquela música Deixa a Vida Me Levar. Não é isso. Você tem um propósito maior. Deus foi o primeiro a pensar em você. Quando eu aceitei isso, tudo passou a fazer mais sentido para a minha vida. Deixa eu ler para você o que está lá no capítulo 44 do livro de Isaías, no versículo 2. Olha só o que está escrito. Eu, o Senhor, o seu Criador, eu, o Senhor, sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia que você nasceu. E ele finaliza. Não fique com medo, pois eu o amo e o escolhi para ser meu. Eu não sei você, mas depois que eu tive acesso, que eu escuto uma mensagem dessa, vinda direta de Deus sobre minha pessoa, nada mais importa. Nada mais me segura. Preste atenção, olha o que Deus está dizendo para você. Tome posse dessa palavra, dessa promessa. Eu, o Senhor, sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia que você nasceu. Não fique com medo, pois eu o amo. Deus está falando para você o seguinte aí, ó. Ei, deixa eu te dizer, eu te amo e escolhi você para ser meu. Talvez você pense que seja fácil para mim estar aqui, né? Gravando esse vídeo para você. Não sei quantas pessoas irão assistir esse vídeo, comentar ou inclusive ouvir esse podcast, porque esse conteúdo aqui eu também transformo ele no podcast, que aí você vai poder depois, se não quiser assistir o vídeo, ou quiser assistir, quiser ouvir, fique à vontade. Mas somente quando passei a entender, e isso não faz muito tempo, quando eu passei a entender qual é o meu propósito e que comecei a romper com medo de crítica, necessidade de aprovação, necessidade de me sentir pertencido, medo da rejeição, quando eu comecei a romper com isso, com orgulho, com soberba, e olha, eu preciso assim ser muito transparente com você que está aqui me assistindo. E ainda hoje eu preciso manter-me em alerta, tá? Eu preciso realmente ter um estado de espírito muito voltado, né, para aquilo que realmente Deus tem me chamado, porque se não piscar de olhos, eu posso cair novamente e voltar para um lugar no qual Deus me resgatou. Deixa eu te dizer novamente, você não é um acidente. Você não é um acidente. Eu quero que você pare aí alguns segundos agora. Dê uma olhada aí na cor da sua pele, na cor do seu cabelo, no seu biotipo físico. Dá uma olhada agora aí nas suas características, na sua aparência.
foi Deus que fez você assim. Foi Ele que derramou sobre você dons, talentos, habilidades. Ele desenhou a sua personalidade. Agora, sabe por que isso? Porque Ele te conhece de fora para dentro e Ele te conhece de dentro para fora. Deus te conhece por completo e Ele te planejou exatamente assim, do seu jeitinho, na forma como você fala, como você se expressa, como você se relaciona com as pessoas. Ele te criou para um propósito determinado por Ele. E preste atenção nisso. Deus nunca faz nada de forma acidental. Ele não erra. Então, de uma vez por todas, a sua vida não é um erro. Você não é um acidente. Sabe por que eu sei disso? Simplesmente por causa do amor de Deus. E eu aceitei esse amor vindo dele. E está lá no livro de Efésios, de maneira muito clara. Antes da criação do mundo, Deus já tinha nos escolhidos para sermos dele. Aceite essa verdade. Tudo passará a fazer mais sentido para você a partir do momento que você tomar posse dessa verdade. Eu quero encorajar você a continuar nessa vibe comigo aqui. Entenda, mantenha-se firme naquilo que Deus tem falado com você. Eu preciso reforçar isso, eu preciso deixar isso bastante claro, para que você entenda de uma vez por todas. Eu quero que você anote assim, ó, pegue papel e caneta e anote exatamente essa frase aqui, ó. Deus já pensava em mim antes de criar o mundo. Deus já pensava em mim. Anote assim, em mim. Não anote em você, não, anote em mim. Deus já pensava em mim antes de criar o mundo. Você foi o motivo pelo qual Deus criou todas essas coisas. Se você tiver uma janela perto de você agora aí, ó, abre a janela se você puder e olha para essa paisagem que Deus aí colocou à sua disposição, pois Ele criou isso para você. E o seu propósito tem intimidade com o seu destino e foi desenhado por Ele. Mas sabe o que Ele quer de cada um de nós? Sabe como é que eu estou visualizando Deus agora? Porque eu sei que Deus é amor e Ele te ama e Ele nos ama e Ele me ama. Ele está assim, ó, de braços abertos, esperando com que você volte para Ele, porque Ele quer te abraçar. Ele quer com que você esteja próximo dEle, para que você realmente entenda verdadeiramente o que Ele tem para a sua vida. Só que você precisa aceitar essa verdade e tomar algumas decisões baseadas em princípios estabelecidos por Ele. E esses princípios estão dentro da inteligência bíblica. E aí eu quero encorajar você a separar um tempo do seu dia para meditar na palavra de Deus. Eu não sei aqui qual é a sua crença, mas eu assim entendo de maneira muito forte de que se você dedicar, comece pelo livro de Provérbios, são 31 capítulos, leia um capítulo por dia e deixe ali, ó, deixe aquelas palavras entrarem em você e começarem a tomar forma no seu comportamento, no seu cotidiano, nas suas ações. Eu tenho total convicção de que você vai experimentar o melhor desta terra e vai entender de uma vez por todas de que você não é um acidente. Eu separei 2 atividades para que você possa realizar a partir de hoje, para que esse tema realmente passe a se tornar cada vez mais compreendido por você. De uma vez por todas você entenda que você não é um erro, você não é um acidente da natureza. Pega papel e caneta e anota o seguinte, ó. Primeira atividade de hoje. Você vai memorizar o texto de Isaías 44:2, que a gente leu lá no início desse nosso encontro aqui. Eu quero que você leia, e se você puder até transcrever esse texto, vai fazer total sentido para você. Isaías 44:2. Quando você meditar nesse texto,
eu tenho certeza que vai ser assim, ó, pum, ele vai trazer para você uma cura na sua identidade. Ele vai trazer uma cura na sua identidade. E a segunda atividade que eu quero que você execute hoje é a seguinte. Eu quero que você responda a seguinte pergunta. Você sabe, a gente já conversou sobre isso agora, né, acerca desse tema, e você sabe que você foi criado de uma forma singular, de uma forma personalizada. Você já entendeu que não é mais um acidente. Maravilha. Só que aí é o seguinte, quais são as áreas da minha personalidade e da minha aparência física que tenho dificuldade de aceitar? Veja bem, você sabe que Deus criou você, Deus criou sua personalidade, você sabe que Deus derramou sobre você dons, talentos, Ele criou a sua personalidade, só que com toda certeza, quando você às vezes se olha no espelho ou se depara com alguma situação no seu cotidiano, você fala assim, ó, puxa vida, não deveria ter agido assim. Por que eu ainda continuo fazendo esse mesmo erro? Por que eu ainda fico falando sem pensar? Você vai refletir nessa pergunta hoje como atividade do nosso tema daqui. Quais são as áreas da minha personalidade e da minha aparência física que eu tenho dificuldade de aceitar? Preste muita atenção nisso. Faça essas duas tarefas hoje. Eu quero que você continue comigo nesse movimento Despertar com Propósito. Esse é o segundo vídeo dessa série. O primeiro vídeo já está disponível lá no meu canal do YouTube e você pode assistir a qualquer momento. Inclusive, ele também está na plataforma de áudio, ou seja, ele está no Spotify e demais plataformas também de podcast. Eu estou cada vez mais empolgado de compartilhar esse tema com você. Tenho me dedicado no estudo preciso com relação à descoberta de propósito, para que a gente pare de tornar esse tema um pouco mais banal, a verdade é essa. Eu tenho esse compromisso primeiramente com Deus, comigo e com você. E além de estudar, eu procuro experimentar e vivenciar cada etapa da minha vida na ativação do meu propósito. E assim, eu não posso mais guardar isso só comigo. Eu preciso compartilhar isso com você. Então eu quero te agradecer, você que está chegando aqui agora. Esse vídeo ele vai estar gravado e disponibilizado no meu canal no YouTube e também o áudio dele no Spotify. E se fizer sentido para você, pega esse vídeo, o link do vídeo, compartilha nos seus grupos. E se você também me marcar nos seus stories, com toda certeza eu ficarei muito feliz e a gente vai trocar uma ideia sobre essa temática. Continue firme, porque o fim é melhor do que o começo e você não é um acidente. Desejo para você paz, sabedoria, prosperidade. Um forte abraço, um excelente dia e não abandone processos, porque o processo tem intimidade com o seu propósito e ele está te treinando para você ajudar mais pessoas a superarem este momento. Forte abraço, Deus abençoe vocês.